Sejam bem-vindos a mais um episódio do Founder to Founder. Eu tô aqui hoje com o Caio Moretti. Caio, cara, que prazer te ter aqui, sou um fanzaço e tô muito feliz da gente poder ter esse papo sobre o maior case do Lovable do mundo aqui no Brasil, né? Porra, que orgulho, cara. Então, pra gente começar esse bate-papo incrível, eu queria perguntar pra você, quem que é o Caio Moretti? Primeiro, um prazer também estar aqui, como eu já tinha até comentado com você, já te acompanho faz um tempo também, que essa jornada do MicroSaaS, que começou até antes dessa explosão, né, do Vibe Coding, ela já era super legal e agora está sendo super acelerada, então também já te acompanhava. Eu sou um dev de vida, assim, comecei a codar muito novo, não tinha grana para comprar jogo, então comecei codando lá com RPG Maker ali em 2007, 2008, brincando com isso. Disso fui para a web e da web não saí mais. Sou do interior de Goiás. Lá, quando você falava de trabalhar com tecnologia, era loucura. Então, engenharia, medicina ou direito. Eu acabei indo para engenharia e, de novo, caindo na tecnologia na faculdade. Hoje sou pai de duas crianças, uma de 4, outra de 2 anos. Então, um casalzinho lindo que eu tenho em casa. Fiz tudo acelerado na minha vida, casei cedo, casei com 23 anos e não, minha esposa não estava grávida, tá? Mas casei com 23 anos, aproveitamos bastante e hoje sou aqui CEO do Grupo Q, uma das maiores edtechs do Brasil, né? Eu falo uma das maiores que sempre tem aquela coisa, o que é o maior, né? Receita, número de aluno e tudo, mas a gente tem um propósito super legal aqui de levar a educação em escala para a maior quantidade de gente possível e hoje sou o cara que está à frente aqui dessas iniciativas, principalmente de AI, no sentido de levar mais educação de qualidade para mais gente. Então esse é um pouquinho do Caio aqui, que a gente uma breve introdução. Uma rápida pausa para falar do patrocinador do vídeo de hoje, que é o Crispy, que é esse carinha aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. O Crispy é uma ferramenta omnichannel de múltiplas inbox para diferentes redes sociais, chat, tudo que você precisa. O mais legal de tudo é que vocês podem usar ele para API oficial de disparo também, que é o que eu uso aqui na minha operação hoje. Então, ao criar uma conta no site do Crispy, vocês podem acessar o marketplace deles em extensões e aqui em envio de mensagens, WhatsApp e conectar a API oficial de vocês. A API oficial significa que vocês conseguem disparar a mensagem usando os meios oficiais da Meta sem nunca levarem ban no número de vocês. Então, se você precisa plugar uma API do WhatsApp oficial, fazer disparos em massa e ter tudo isso de forma legal, bonitinha, redondinha e ainda plugado com todas as redes sociais, o Crispy é para você. Não deixe de conhecer a ferramenta, os caras são ponta firme, eu uso há mais de um ano e super recomendo. Beleza? De volta pro vídeo então, galera. E, bom, eu acho que a gente pode começar hoje sobre, assim, eu acho que o grande foco que eu queria falar com você é sobre vibe coding, no code, né? Então, como que você conheceu esse mundo, assim? Como que você teve o primeiro contato com vibe coding e qual foi o sentimento que isso gerou pra você? Cara, pra ser muito sincero, vibe coding pra mim só colocaram um nome em algo que eu e outras pessoas já faziam, né? Falo que assim, eu sou dev desde criança, mas a verdade é que eu sempre fui melhor em resolver problema com código do que um grande desenvolvedor. Então, sempre tive antenado em, cara, o que surgia de diferente, o que a gente tinha de tecnologia nova, o que podia fazer, mas eu nunca tive paciência para falar, olha, eu vou escrever um baita de um código, vou usar TDD, BDD, todas as técnicas mais modernas. Então, eu lembro que em 2013 eu já estava usando a AWS para escalar sistema de estatística e não era para ser legal ou para ser cool ou para ser case, era porque eu tinha um problema de usar estatística de vídeo em banco relacional. Então, a questão do vibe coding para mim, de você sair fazendo e meio que vendo o que dá, é meio que como eu sempre trabalhei, sendo muito transparente. Então, isso me fez crescer até mais no lado da gestão de tecnologia do que como desenvolvedor em si. E eu lembro a primeira vez que eu tive contato com frameworks full stack, meu particularmente foi o Meteor, lá em 2013, em que dentro de um mesmo framework eu podia fazer front, back, acessar o banco, mandar informação para lá e para cá, com poucas linhas de código. Eu falava, meu Deus, eu não preciso mais de API, de não sei o quê, de não sei o quê. O projeto virava uma zona, mas resolvia o problema. Então, eu acho que o vibe coding ele sempre existiu. Eu acho que hoje a gente acaba tendo algo que é mais acessível. E a mesma coisa vale para o no code. Assim, eu fui um cara que pegou Dreamweaver
Então, assim, o Dreamweaver 3 já fazia no-code, você arrastava as coisas. Então, Eu lembro. o que tem de novidade agora? Tá mais acessível, né? Eu acho que tanto no sentido de mais gente, quanto mais fácil de fazer. Então, acho que, pra mim, de novo, eu acho que só deram um nome a algo que muita gente já fazia e agora a gente tem essa mania, né? De tentar encaixar tudo, botar tudo em caixinhas, assim. Aham. Então, eu acho que agora estão tentando colocar isso numa caixinha que não necessariamente é algo novo. Antes da gente falar o que você fez, né? Conta pra gente o resultado. Vocês lançaram então uma ferramenta no Lovable e vocês tiveram quantos acessos? Como que foi esse processo? Daí a gente destrincha ele e vai abrindo um pouco como ele foi. Legal. A gente tem alguns cases já com o Lovable, mas esse que explodiu, e depois eu conto que explodiu assim, super sem querer. Foi super sem querer mesmo. Nós temos a nossa maior marca aqui dentro, que é o Que Concursos. O Que Concursos é um dos maiores sites do Brasil. É o maior site de educação do Brasil em tráfego e o 13º maior e-commerce do Brasil em tráfego. Então é realmente uma máquina geradora de tráfego. E aí a gente se colocou esse desafio de, cara, será que nós estamos prontos para lançar um produto 100% by AI no Que Concursos? Simplesmente isso. Assim, foi uma sala de reunião, um olhando para a cara do outro de se a gente fizer um desafio pequeno, a gente não vai ser impactante o suficiente para a gente entender que a tecnologia está pronta. Então vamos arriscar? Desde o início a gente já tinha duas premissas. Podia não ficar pronto a tempo. Dois, se desse errado, o tráfego do Que Concursos é tão grande que a gente tirava do ar em 24 horas e a gente ia afetar uma parcela muito pequena das pessoas. E aí o desafio foi esse. Vamos criar um produto novo para o Que Concursos. E aí a gente começou a ir pro papel e desenhar. E aí várias coisas que a gente sempre quis fazer, que é, vamos colocar uma sala ao vivo onde a galera consegue interagir com o chat? Vamos. Tudo que a gente quer. Vamos agora, a gente trabalha muito com exercício de múltipla escolha. Vamos colocar questão de associação, questão de complete o texto, questão disso. Vamos fazer todas as ideias. Tá. O produto ficou tão legal que a gente falou, vamos lançar como nosso plano mais caro e vamos ver no que dá. Então vamos pegar uma empresa que já tem 15 anos, super consolidada, 500 mil assinantes, e vamos lançar o plano mais caro que a gente fez em 2 semanas. Que ousado, hein, cara? Cara, pois é. Só que na nossa cabeça era uma parada assim, não deu certo, tudo bem. A gente tira do ar e pede desculpa. A gente, mais ousado do que isso, só fazendo um parênteses, em 2021, a gente, numa situação parecida, lançou a Caixa Misteriosa. Ela falou, olha, se você confia no Que Concursos, você vai pagar R$ 450, você não sabe o que tem dentro, mas a gente te garante que vale pelo menos 4 vezes. E a gente explodiu de vender a Caixa Misteriosa. Então, assim, a gente não tem muito receio de virar e pedir desculpa e falar, cara, achei que ia ser legal, toma aqui seu dinheiro de volta e foi mal. Para nossa surpresa, assim, eu fui ganhando, eu assumi a liderança técnica do projeto, então eu falei, olha, o risco é tão grande que eu vou codar. Então eu fui lá e eu mesmo comecei a codar. E o negócio foi ganhando forma, e aí a gente desenvolvemos o produto em 2 semanas, e nas primeiras 48 horas de venda, a gente fez os 3 milhões. Então, é Dólares ou óbvio que reais? tem dólares. E aí tem toda a questão, né? É claro, é um produto adicional no Que Concursos, que já é uma empresa de grande porte e tal. E aí eu falo muito pra galera, eu falo, gente, eu acho que vocês estão perdendo o ponto daqui. O ponto não é o dinheiro. Acho que, legal o dinheiro comprova, a gente fala isso no mundo de startup, que comprova é o dinheiro. Eu acho que aqui a gente teve, a possibilidade de testar algo muito rápido, com um custo muito baixo. E que bom que deu certo. Se tivesse dado errado, a gente ia seguir a nossa vida. Mas se a gente usasse o meio tradicional de desenvolvimento, a gente ia demorar 1 ano para lançar o produto. No mínimo. Não, no mínimo, assim, eu tô sendo bem otimista. E ele foi 100% feito em Lovable ou ele teve código também? 100% feito em Lovable. Lovable com Supabase. Algumas coisas eu editei, mas direto pelo editor do Lovable, que teve uma parte mais chatinha de sincronização de SSO, que para o cara se manter logado, né, da nossa plataforma para essa nova plataforma, eu queria que fosse uma experiência muito fluida. Ele clicasse no botão e caísse logado, não tivesse que logar de novo. Então, essa foi a parte que deu mais trabalho, porque lidava com referências externas. Mas foi 100% via Lovable o projeto. Cara, que interessante. E durante a construção, o que você achou das limitações tecnológicas? Assim, você se deparou com muitas barreiras? Como foi a sua experiência usando a ferramenta, construindo uma ferramenta do zero no code? Eu acredito o seguinte, vou usar uma analogia aqui. Quem for lá em Silverstone,
lá em Londres, né, que é o autódromo de Fórmula 1, tem uma experiência que você paga para você dirigir um carro de Fórmula 1. E aí você passa a manhã inteira eles te explicando como funciona e tal, e não sei o quê. E à tarde você pode dirigir de fato o carro. E o volante de Fórmula 1, ele tem lá 30, 35 botões, a dependendo do piloto, né? Você consegue configurar absolutamente tudo num carro de Fórmula 1 enquanto você está correndo. Só que quando você está nessa experiência, você não pode configurar nada, você não pode mexer em nada. Você só pode virar o volante, acelerar e frear. O projeto começou umas 3, 4 vezes dentro do Lovable. Eu começava, eu via, cara, tá ficando uma bagunça, o código tá ficando macarrônico, joga fora, começa de novo. Tal, joga fora, começa de novo. O que eu quero dizer com isso? Saber operar a ferramenta é 90% do trabalho. Então, se dar ao trabalho de ler a documentação deles, porque muita coisa que a galera reclama tem na documentação. Como requisitar as coisas, como criar um plano, como usar o chat mode, que você vai interagindo com ele, pedindo para ele olhar a sua base de código, para aí ele criar o plano, e aí você só apertar um botãozinho de Implement the Plan. Então, se você quiser usar o Lovable como de uma forma mais amadora, que é acelera, freia e vira o volante, que você vai ter talvez uma UI que resolva o seu problema, e por trás o negócio não vai ser bom. Se você entender que o Lovable é só um agente de desenvolvimento e que você está dando as coordenadas do que você precisa, o código que ele faz é impecável, porque o código dele segue documentação. Então, se você sabe dar as instruções, você vira para o modo chat dele e fala: eu preciso criar uma tela de um dashboard que vai conter isso. Eu gostaria dela componentizada, com componentes que sejam reutilizáveis, pois pretendo reutilizar componente A, B, C, D e E, vulgo requisito. Né? Então imagina que você está passando requisito para alguém, você quer que saia exatamente do seu jeito. É isso. O que eu vejo na maior parte das pessoas? Eles chegam pro Lovable e falam: cria um dashboard de estudo para mim. Aí, meu amigo, ele vai criar da maneira como ele quiser. Não bati nenhuma limitação tecnológica, porque eu tinha o Supabase de back-end, eu tinha ele como front-end. A limitação tecnológica que eu batia era a limitação da tecnologia que eu escolhi. Então, por exemplo, fazer o single sign-on, né, manter a sessão do usuário, sendo que o Lovable me entrega um single page application, é complicado. Por quê? Porque eu tive que usar o back-end lá do Supabase que ele integra para validar se o usuário era o usuário mesmo. Mas não eram limitações do Lovable. Eram limitações da tecnologia que eu escolhi. Sinceramente, não tive nenhuma limitação assim de falar: nossa, essa hora eu parei, cocei a cabeça e tive que mudar de rumo. E quantas pessoas participaram do projeto, né? Porque você falou muito que você pegou e colocou a mão na massa, mas tinha mais pessoas te auxiliando? E como foi dividir com outras pessoas esse projeto? Legal. Cara, a nível técnico, tanto de engenharia, design e produto, eu assumi realmente, né, um pouquinho da minha história. Né? Eu vim de desenvolvimento eu abracei a área de produto, fundei a área de produto aqui dentro da empresa, hoje já não está mais comigo, e hoje eu estou em negócios, então tive a tranquilidade de puxar um pouco isso e falar: olha, como é um negócio que pode explodir muito feio, se explodir, pelo menos explode em mim. E eu precisava daquela velocidade de poder ser o cara que tomava a decisão e implementava, porque eu só tinha 2 semanas. Então, a nível de desenvolvimento do projeto, do código, digamos assim, da plataforma, fui só eu. Mas a velocidade de interação era tanta que foi um dos primeiros projetos que a gente conseguiu envolver a empresa inteira. Por quê? Porque eu conseguia fazer uma V1, jogar para o time de marketing testar, pegar o feedback deles, voltar, jogar para o time de design testar, pegar o feedback e voltar. Então, é um case bem legal de, por mais que eu estivesse trabalhando muito sozinho na plataforma, isso também possibilitou uma autonomia de eu jogar para a empresa inteira testar e retornar para mim. Então, muita gente trabalhou no projeto, pouca gente trabalhou na plataforma. Cara, que experiência legal, né? Você já tinha feito alguma plataforma antes ou foi sua primeira experiência no Lovable? A gente já tinha feito algumas coisas muito voltado para software interno. A gente já tinha feito bastante coisa para software interno e brincado muito. Então, a primeira coisa que eu lancei mesmo com o Lovable foi um aplicativo de histórias infantis para meu filho, uma coisa não comercial, mas que eu fiz pra gente mesmo. E em paralelo, a gente até desenvolveu uma outra plataforma, que essa sim foi end-to-end, que é o prouniversitario.com.br. Se você entrar lá, é um outro produto nosso que já está com mais de 30 mil alunos. Aí ela foi 100% feita assim, do zero. E é uma startup começando do zero com um time de 4 pessoas usando o Lovable também. Foda. Então, elas foram lançadas assim com 2, 3 semanas de diferença. Então, assim, foi o nosso primeiro grande salto de fé. A gente já tinha brincado, mas
nada desse tamanho mesmo. Escutando você falar, assim, eu acho uma loucura, porque é muito fora da realidade que eu vivo aqui. A realidade que eu vivo é, tipo, assim, um monte de gente montando um dashboard, montando um sisteminha interno. Agora, assim, vocês terem lançado múltiplos produtos usando 100% Lovable, eu acho isso muito incrível. E quando a gente entra nessa esfera de comportar uma escala desse tamanho, o que vocês tiveram de desafios na jornada? A gente não teve muito desafio, não, tá? Acho que, pra ser sincero, acho que tem um primeiro passo de experiência, assim. Então, como eu te falei, hoje, aqui no Grupo Q, nós somos um time enxuto, né? A gente até. Inclusive, para quem estiver aí ouvindo, a gente está sempre contratando, mas a gente acredita em pouca gente muito bem paga e feliz onde está trabalhando. Então, nós temos aí um site que passam de 5 a 6 milhões de pessoas por mês, nosso time de desenvolvimento tem 30 pessoas. Legal. Então, nós já somos um time enxuto e a gente está muito acostumado a lidar com escala. Eu diria que assim, a gente não passou por muito problema de escala porque o nosso desenvolvimento já parte de certos pressupostos de como é que eu vou lidar com cache, como é que eu vou lidar com scaling. Então a gente não deixa mais esse problema acontecer por experiências passadas aqui. Mas eu sou um grande defensor da simplicidade, sabe, Bruno? Eu acho que a grande parte dos problemas de escala que eu vejo quando alguém me chama para conversar, ou dar uma consultoria, ou trocar uma ideia, é gerado por overengineering. Eu vejo muito problema de escala assim, tô com um gargalo nessa parte da aplicação, de uma aplicação que não precisava existir, de um serviço que não precisava existir. Então, assim, sou defensor de, cara, tá começando uma empresa? Vai no monolito, vai no código mais simples que você puder ir, e depois você vai quebrando o seu código à medida que for necessário. Então, a gente ainda não atingiu nenhum problema de escala. Eu acho que brilhante como o Lovable foi aqui, também foi o Supabase. A facilidade de integração, a facilidade de colocar segurança por trás da aplicação. Então, sendo bem sincero, assim, a gente está longe de bater um problema de escala. Mesmo para o universitário, já com milhares de questões respondidas, milhares de alunos no banco, a gente está lá com o menor banco do Supabase ainda, não precisou nem escalar. Então, assim, cara, sabe fazer uma query eficiente? Eu acho que não tem muito desafio, não. Eu acho que as pessoas se preocupam com escala muito antes do necessário. Muito antes. O problema de escala é um problema bom. Quer dizer que tem algo tá fazendo o teu site cair. E principalmente desenvolvedor, né? O desenvolvedor, quando ele vai montar o produto, ele fala, não, deixa eu já montar um produto, porque se tiver muito acesso, eu já vou me preocupar com isso e isso, e aí na hora de vai ver, não tem nem 2 acessos ali, né? Cara, e eu vou te falar, assim, historicamente, a minha experiência é que é muito mais barato para a empresa ou para o desenvolvedor, para qualquer um, aumentar o tamanho da máquina do que o tempo que é gasto para ter um código extremamente mais eficiente. Então, tem uma história antiga lá de um cara que mandou um e-mail pro Linus, o criador do Linux, discutindo se era mais performático, uma discussão acadêmica que ele tinha, usar I++ ou MI+I na hora que você está fazendo o somatório. E ele recebeu a resposta do cara que criou o Linux, falando que o cara falou, olha, você gastou mais tempo escrevendo este e-mail do que o seu projeto vai gastar na vida dele na diferença de performance de um para outro. Então, eu realmente acho que a escala é um problema de negócio, não é um problema de tecnologia. Cara, peraí, nós não estamos conseguindo servir aos nossos clientes. O que a gente vai fazer? Vai aumentar o tamanho de máquina? Vai mudar a nossa arquitetura? Então, é uma mentalidade que você demora para pegar, mas escala deveria ser um problema de negócio e a tecnologia é um meio de resolver. Mas não tem só tecnologia. Às vezes se resolve escala com dinheiro. A gente está vendo essa questão do Figma. Né? Tá todo mundo comentando que o Figma gasta $500 milhão por ano com a AWS. Eles estão resolvendo escala com dinheiro. Não existe só uma maneira de resolver esse problema. Bom ponto. E questão de segurança, como que fica a questão de segurança usando a plataforma como o Lovable, por exemplo? Porque essa é uma questão que eu escuto muito, mas eu tenho pouquíssima experiência, então se você puder explicar para uma pessoa leiga também. O Lovable, assim como a maior parte das plataformas low-code ou no-code, ele é otimizado para construir single-page applications, ou seja, aquelas aplicações que rodam 100% no seu browser e se comunicam com o seu back-end, com o seu código por API. Construir uma aplicação SPA, né, que a gente chama, que é o tradicional, que a gente teve React, a gente teve Angular, a gente teve várias frameworks assim, segurança sempre foi um desafio. Por quê? Porque você está expondo para o cliente, você pode dar ali botão direito, inspecionar, e você vê a comunicação que está acontecendo entre o site
e o seu back-end. O que ele está mandando de informação, o que ele está recebendo de informação. Então, se comunicar o teu site via API numa intensidade muito grande sempre foi um desafio de segurança. Por que eu acredito qual que eu acredito que é o problema aqui? Acho que a hora que você está usando um Supabase, que está fazendo o papel dessa API para você, o Supabase já tem várias camadas de segurança que, se você criar sozinho a sua API, então vamos colocar aqui duas pessoas em paralelo. Uma está criando um aplicativo em React e uma API na linguagem que ele quiser, pode ser PHP, Node, Ruby on Rails, Python e tal, e o outro está usando o Lovable junto do Supabase. O Supabase já vem com várias camadas de segurança e alertas de segurança, insights de segurança. Exemplo, olha, essa tabela de dados está permitindo que um usuário edite um comentário que não foi ele que criou. O Supabase cria esse alerta para você. E aí você pode dar um ok de é isso que eu quero, ou você pode falar, nossa, resolve isso para mim. E ele ainda tem uma AI lá que te ajuda a resolver esse tipo de problema. Quando você está criando código, você criou uma API de criação e edição de comentário. Você tem que se preocupar com isso. Não vai ter uma AI ali te ajudando a lidar com esse ponto. Vamos pegar esses dois casos. O projeto feito no Lovable mais o Supabase tem uma tendência a ser mais seguro. Por quê? Porque você tem insights gerados tanto pelo Lovable quanto pelo Supabase. Qual que era o problema que está acontecendo? A gente está transformando, está tão fácil usar, então vamos até dar um parênteses nisso. Em 2022, quando saiu o ChatGPT 3.5, o que a gente viu na internet e no mundo? Todo mundo escrevia e achava que a resposta era verdadeira. Demorou um tempo para a sociedade entender o que é alucinação, o que não dá para confiar em tudo que está escrito lá dentro, que aquilo ali pode ser inventado. Então, a facilidade de um Lovable se integrar com um Supabase e você simplesmente publicar aquele projeto é muito grande. E aí você pega pessoas que são completamente não técnicas, elas vão, criam um projeto, acreditam que criaram algo seguro e publicam na internet e expõem os dados. Então, você pergunta para mim, é o problema da ferramenta? Não, não é um problema da ferramenta. A questão é, a facilidade de uso é tão grande que pessoas que antes não tinham esse acesso, agora estão criando e publicando apps inseguros. Então, uma pessoa com conhecimento de tecnologia não vai ter nenhum problema de segurança usando o Lovable com o Supabase ou fazendo na mão. O que o Supabase, o Lovable e várias outras ferramentas estão fazendo acerca disso? De novo, criando alertas. Então, agora, quando você vai publicar um site no Lovable, ele verifica no Supabase se o Supabase tem alguma verificação de segurança e fala, olha, você tem certeza que você quer publicar o seu site? Você tem pendência de segurança lá no Supabase, você não quer dar uma olhada antes? Então, eles estão fazendo isso. Então, o problema que a gente tem aqui não é um problema de segurança das ferramentas, e sim uma facilidade tão grande de uso. Vou voltar para o meu exemplo de Fórmula 1. Imagina se a gente começar a vender carro de Fórmula 1 aqui na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro. Qualquer um pode comprar e dirigir a 280 por hora. Não precisa de licença especial. É isso que está acontecendo. Então, o que está acontecendo é muito poder na mão de pessoas que não necessariamente sabem usar esse poder. E aí, a gente começa a ver uma coisa que é muito natural, que é muita gente falando, tira o poder. Eu sou do caminho oposto. Eu falo, vamos educar. Não vamos tirar o poder, vamos educar a galera. Vamos ensinar o que pode ser feito, o que precisa ser feito. Mas a racional é esse. A segurança não é um empecilho das ferramentas. É a facilidade de uso que dá a impressão de quem está usando de que está tudo bem. Faz sentido. E hoje, todos os sistemas que vocês lançaram, assim, você falou que tem múltiplos produtos hoje feitos em Lovable, né? Qual que é o maior de todos que você lançou? A nível de complexidade ainda é esse produto. O Elite foi lançado, ele, além de ser 2 semanas, ele tem streaming dentro dele, com chat ao vivo, com reactions e tudo feito por dentro dele. Ele tem toda uma parte de exercícios, né? Eu até te mando o vídeo depois, mas ele tem uma parte de exercícios que eu sempre quis fazer, de ordenação, de associação, de coisas assim super interativas. Ele tem ranking dinâmico, ele tem simulados lá dentro, ele tem... Nossa, tô até esquecendo aqui, tem uma parte de... Além de
Tem planos de estudos personalizados, então ele gera plano de estudo para você toda semana com base no que você está estudando. Então, assim, a nível de complexidade ainda é o Elite, e a nível de volume é o Pro Universitário, porque o Pro Universitário é aberto e gratuito. Então, o Pro Universitário está ainda começando como uma marca nova e ele já está ali com suas centenas de cadastros orgânicos por dia, e também é um produto 100% feito via Lovable. Então, acho que um ganha em base e o outro ganha em complexidade. Complexo, mas feito em 2 semanas, né? Porra, achei isso incrível, assim. Então, e isso é algo que eu tenho dito para muita gente, que são 15 anos de experiência para 2 semanas de código. Claro. Então não quer dizer que a gente inventou tudo em 2 semanas, né? As pessoas ficam com essa impressão. Falam, gente, quando você sabe o que você tem que fazer, 2 semanas de no-code é bastante tempo. É bastante tempo. A questão é, você sabe o que você tem que fazer, você conhece teu cliente, você conversa com teu cliente. Então, a gente volta lá para o básico de startup e customer discovery, que é o que a gente botou para fora no Elite, que foi esse case gigantesco, foi simplesmente uma quantidade absurda de vontade represada, que a gente falava, cara, a gente 1 hora vai ter que fazer isso aqui, e aí a gente botou tudo para fora. Nossa, que incrível. E você falou que vocês faturaram $3 milhões em 48 horas. Isso foi 100% orgânico? Então, a gente já ia ter uma campanha do Que Concursos no lançamento do domingo que a gente lançou, e a gente promocionou os nossos 3 planos, os 2 que já existiam e esse novo. Então, foi um orgânico que não foi, assim, a gente não fez nenhum lançamento específico desse plano novo, mas só dele estar na prateleira, e eu acho que tem uma coisa engraçada dele também, que a maior parte das features do plano novo, por mais que ele tenha sido feito com AI, valorizam o contato humano. Então, o grande diferencial desse plano novo é sessão ao vivo com o professor, tirar dúvida ao vivo com o professor, encontrar colegas de estudo, sessão com psicólogo ao vivo. Então, ele foi feito com AI, valorizando a interação humana. Então, esse é um dos motivos que a gente acredita que ele acabou bombando tanto, porque é o único produto do mercado mesmo de preparatório que falou, cara, vamos tomar o risco de botar aluno para conversar com o professor, não só aquele vídeo gravado ou aquela aula com 5 mil alunos que a sua pergunta não é respondida. Então, não teve uma venda direcionada para ele. Na verdade, a gente ainda está aprendendo a vendê-lo porque é o nosso ticket mais alto, para ser totalmente sincero. E a gente tem uma marca muito, muito fiel também, que as pessoas são muito fiéis. Então, acabou tracionando esse volume também. Você fala muito sobre usar ele para sistemas internos também, né? Você pode me dar alguns exemplos do que vocês usam de aplicações internas? Cara, a gente usa desde coisas muito simples como... Eu vou dar um exemplo. Eu tive que puxar um JSON do banco de dados de toda a nossa estrutura de cursos para o pessoal do acadêmico validar. Aí eu falei, caramba, cara, quer saber? Aí eu fui no Lovable, falei, ó, eu tenho um JSON nessa estrutura aqui, cria para mim uma interface bonitinha, que se eu botar esse JSON, o pessoal consegue navegar. Então, desde coisas feitas em 15 minutos para serem usadas durante 2, 3 dias e depois descartar, até um sistema que a gente montou internamente para acompanhamento da estratégia. Então, você pensa em planejamento estratégico de empresa, aquele documento de 15, 20 páginas, tal, não sei o quê, que tem SWOT e tal. E a gente olhou e falou, cara, e se a gente fizesse uma gestão visual do planejamento estratégico? Você vai clicando e vai abrindo, e você clica nas forças e vai desdobrando, e quais iniciativas a gente está rodando na empresa por causa das forças que a gente tem. Então esse é um sistema que a gente tem rodando aqui também dentro de casa, que é para as pessoas conseguirem... Ele nasceu de uma dor que é o seguinte: quando você começa a ter uma empresa de 200, 300, 500 pessoas, você começa a perguntar para os seus colaboradores o seguinte: qual é o teu papel na companhia? E isso começa a se perder. E aí eu falei, cara, eu quero um sistema que o cara consiga entender a conexão dele com o projeto dele, do projeto dele com a nossa iniciativa estratégica, da iniciativa estratégica com a visão da empresa, e que ele só vá clicando dele para cima ou de cima para baixo e vai entendendo no que a gente está fazendo. Cara, foi um projeto de 3, 4 dias que a gente conseguiu transformar o planejamento estratégico em uma brincadeira de point and click que você vai navegando pela estratégia da empresa. Então, tem de tudo, assim, tem de tudo. Até admins também tem admin, mas a gente não poupa esforços lá, não. E por que vocês escolheram o Lovable dentre todas as ferramentas no-code no mercado para construir esses produtos? Aqui é uma mistura de 2 coisas, tá? Eu acho que a primeira coisa que fez a gente ficar com o Lovable, ele cria coisa bonita. Então, assim, quando a gente está falando, na época eu testei Bolt, V0, Replit,
tudo que tinha. E o Lovable, ele tem um quê de artista, né? Você pede uma coisa pra ele, ele faz a sua coisa mais 10. Então, você tem que sempre falar, ó, vai um pouquinho mais simples, não precisa inventar tanto, não. Mas ele tem eu já conversei disso com eles também, né? Quando a gente viralizou. Ele é o que você menos precisa dar instrução a nível de interface. Ele toma muita decisão por você a nível de interface, deixando que você foque mais na lógica e no problema que você quer resolver. Então, se você vira para ele e fala o seguinte, cria uma interface premium de um dashboard de estudos, ele entende. Se você chegar no V0, no Bolt, no Replit, ele vai criar algo mais seco, mais grotesco, que vai funcionar tão bem quanto, tá? Tecnicamente. Mas você tem que investir mais tempo na UI. E como eu acredito que a gente está entrando numa era um pouco de UIs quase descartáveis, está tão fácil desfazer e fazer outra, ele me entregar algo semi-pronto visualmente foi o que fez a gente escolher. Beleza, os outros avançaram. O que fez a gente ficar com o Lovable? Eu não sou muito de ficar trocando. Eu acho que a hora que você aprende a lidar com uma ferramenta, o custo da troca, é óbvio, eu continuo testando, testa aqui, testa ali, mas tem que ter um delta considerável para eu trocar de um para outro, senão a gente perde eficiência. Então a gente acabou se especializando no jeito Lovable de fazer as coisas. Cara, eu tô te fazendo tantas perguntas aqui, mas eu abro um pouco pra você, assim. Você pode contar pra gente alguma curiosidade que você aprendeu nesses tempos usando o Lovable na sua empresa e pros seus clientes? Ou algumas curiosidades? O próprio fato do case ter explodido foi porque assim, só para contar um pouquinho o que aconteceu, né? A gente lançou no domingo, tava lá quietinho fazendo o nosso dinheiro, a gente achou que não tinha feito nada demais, e aí tava tendo uma discussão no LinkedIn do Bubble versus o Lovable. E Sempre eu tem não essas sou, discussões, né, cara? eu sou zero de entrar em discussão no LinkedIn, tal, pouco comento no LinkedIn, mas nesse dia eu fiquei incomodado porque foi uma coisa meio pessoal atacando o Lovable e eu fiz um comentário. Falei, cara, eu discordo que o Lovable não dê para fazer coisas profissionais. A gente fez, e aí eu contei em 3, 4 linhas aqui o case. E aí o pessoal do Lovable viu, deu like, entrou em contato comigo. Cara, é verdade? É sério isso aqui? Aí eu tive um call com eles, expliquei, e o Anton, que é o CEO lá, fez um tweet da história e deu 300 mil visualizações. Então, assim, a gente não fez publicidade, a gente não saiu contando o que aconteceu. Foi literalmente porque eu entrei numa treta de Bubble versus Lovable e alguém viu meu comentário. Foi só Uma isso. boa treta essa aí. Foi uma boa treta, né? E aí, por que eu tô falando que isso é uma curiosidade? Porque nem o pessoal do Lovable achava que o produto dele estava sendo utilizado de maneira profissional. Eles achavam que, cara, o nosso produto serve para hobby, para landing page e tal. E quando eles viram o nosso case, eles falaram, peraí, tu tá construindo um SaaS, papapá, assim, 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 com SSO, com não sei o quê. Eu falei, cara, a plataforma de vocês dá para fazer isso. Então, acho que a primeira curiosidade foi, de fato, assim, a gente descobrir junto o que dava para fazer, como dava para escalar, e junto com eles, inclusive. Isso foi bem legal. E outra curiosidade foi a repercussão interna que isso teve. Porque nós somos uma empresa de tech, a gente usa machine learning nos nossos produtos desde 2020, a gente tem produtos com GenAI desde 2022, a gente lançou questões criadas por AI em 2023, mas a gente fez o lançamento do Elite, assim, foi muito intenso, né? Foram só 2 semanas, num domingo à noite. Na segunda de manhã, eu entrei na empresa, a empresa estava toda assim, tipo, o que tá acontecendo? E aí eu puxei uma galera, falei, por que a galera tá desse jeito? Eu falei, Caio, a empresa tá sem acreditar que do nada a gente fez um produto. Porque assim, a empresa tem 300 pessoas, no projeto tava envolvido 20 no sentido testa, cria documentação, marketing e tudo, mas assim, como que a gente lançou um produto em 2 semanas sem envolver tecnologia, sem envolver produto, sem envolver design, sem envolver não sei o quê, sem envolver não sei o quê. Então, acho que uma curiosidade grande foi que foi uma surpresa pra gente. Internamente, a gente teve que parar, juntar a liderança da empresa e falar, e agora? A gente mudou a nossa forma de trabalho por causa do que aconteceu. Porque a gente começou a olhar para tudo que a gente estava fazendo e falando, cara, não faz mais sentido ficar 5, 6 meses apostando nisso aqui, 7 meses apostando naquilo ali. Não faz... A gente começou a rever modelo de squad, modelo de trabalho, modelo de aposta, né, a nível de o que a gente vai apostar para fazer a empresa crescer, porque um projeto de 2 semanas deu mais resultado do que todo o investimento de tecnologia do primeiro semestre inteiro. Que foda isso, né, cara? Então, assim, a gente parou para falar, o que a gente fez, cara? Como assim? Então, para mim, a lição aprendida desse nosso processo, se você só vai fazer as coisas com muita certeza, você não vai conseguir descobrir o novo.
Porque o que aconteceu com a gente foi que a gente, sem querer, mudou o nosso jeito de trabalhar, mudou o nosso jeito de desenvolver produto, porque a gente jogou uma brincadeira de será que a gente consegue fazer isso em 2 semanas? E topamos o desafio. Então, e acabou virando case global. A gente vai apresentar no Web Summit ano que vem. Assim, o negócio explodiu, cara, de um jeito bizarro. Enfim, foi realmente assim, não foi programado, foi realmente um sem querer mesmo. Ah, mas o que eu acho mais legal de tudo é que, tipo assim, todo mundo ficou sem palavras, e mais ainda porque quem foi lá e pôs a mão na massa foi o próprio CEO, que falou, não. Tipo, não foi que você pegou e montou uma equipe e falou, não, vocês vão fazer aqui, eu vou supervisionar. Não, você foi lá e você mesmo fez a porra toda. Cara, e explodiu. E eu acho que isso é algo que eu converso muito com outros executivos e tudo, que não adianta. Se você tem certos riscos que você tem que puxar e você tem que fazer. Porque é desproporcional. Como é que você monta um time? Você até tem como, mas o time pode ser bom o quanto for. Mas, cara, você ter a segurança ali, o culhão de, pô, eu vou lançar um produto feito em 2 semanas. Se esse negócio explodir, vai explodir no colo de quem? Então, tem certas coisas que quando você quer mudar, você tem que ser esse pioneiro. E eu vejo muitas vezes o pessoal cobrando o time. Ah, eu quero que tecnologia use mais AI. O cara não sabe usar um chat GPT direito. Então, assim, eu acho que você tem que... Cara, seja a mudança que você quer ver no mundo. É tão simples quanto isso. Quer que a sua empresa... Quer mostrar para a tua empresa que você é uma empresa AI first, que você quer fazer as coisas diferentes. E, primeiro, você está disposto a fazer as coisas errado também, tem que começar por você, cara. Eu acho que eu realmente acredito muito nisso. Agora tá diferente. Então, assim, 2 meses passado desse case, a gente já está espalhando isso pela empresa, já tem alguns projetos rodando sem a presença de executivos e tal, mas as pessoas só ganham segurança, na maioria das vezes, se elas veem alguém tomando aquele risco primeiro. E quem mais fácil para tomar risco do que eu, nesse caso aqui, né? Então, tem muito disso também. Eu acho que as pessoas, para tomar risco, têm que ter segurança. Com certeza. E, cara, muito bonito se liderar pelo exemplo, né? Esse foi um exemplo muito, muito bacana. E, assim, pra gente ir para um final, assim, eu também não quero estender muito e tomar seu tempo, mas o que você mudou internamente depois desse projeto? Assim, uma curiosidade mesmo, assim. Você falou que mudou até a forma dos squads operarem. Você pode só dar alguns exemplos do que você mudou, só para o pessoal conhecer um pouco do mindset, né, que isso trouxe para vocês? Ser bem transparente aqui, tá? É demais, diriam os nossos investidores aqui. Quando aconteceu o case e o cliente gostou... Porque, assim, ficou bonito, o cliente gostou do produto, deu dinheiro, independente de ter virado o case do Lovable. A gente parou e pensou o seguinte, por que a gente não fez isso antes? Por que teve que ser em 2 semanas? Porque se a gente tivesse um mês e meio, talvez tivesse saído melhor ainda, os clientes tivessem gostado mais e tivesse dado mais dinheiro. E aí a gente acabou olhando para a empresa, e não é a primeira ou segunda empresa que eu passo por isso, e vendo que quando as startups nascem, né, a gente cria time para resolver problema. Então, você está lá com a tua startup, você começa a ter muito cliente, vou criar um time de sucesso do cliente para atender meus clientes. Chega um certo ponto em que você já tem times e você começa a criar problema para resolver porque você tem um time ali. Isso é natural, não importa o tamanho da tua empresa. Então, dado que eu tenho um time, aí começa backlog, roadmap, planejamento. E aí você vira e fala assim, o que esse time vai fazer? Ah, eles estão montando backlog. Falo, backlog? Mas o backlog devia existir. O backlog devia vir do mercado, do cliente, igual foi lá atrás quando a gente fundou a empresa. Então a gente parou e refletiu o seguinte, a gente não conseguiu fazer isso antes porque a gente estava num piloto automático de vamos criar coisas para fazer, idealizar coisas para fazer para os times que a gente tem. E não vamos montar times para resolver os problemas que a gente quer resolver. E aí o que a gente acabou fazendo? Diluindo praticamente todos os nossos squads, transformando num pool de pessoas super capacitadas e fazendo uma mesa de apostas de qual o maior problema que a gente tem para resolver nesse quarter. Esse problema aqui. Quais são as melhores pessoas para resolver esse problema? Esse grupo de 5 pessoas. Beleza, você é o dono do projeto? Vai. Qual é o segundo maior problema? Tá. Quais são as melhores pessoas que sobraram do pool? Essas. Então a gente inverteu, em vez de falar, eu tenho um squad de conversão. Ah, mas eu sei o que eu tenho que atacar agora? Não. Ah, então vai, cria um backlog, não sei o que e tal. Não, cara, esquece. A gente tem problema para atacar? Tem. Pô, a gente quer integrar o NuPay. Então, integrar o NuPay.
Onde é que estão as melhores pessoas? Às vezes está um no squad A, outro no squad B, outro no squad C. Cara, junta essa galera, bota essa galera junta e manda resolver o problema. Então a gente inverteu, em vez da gente fazer roadmap de times e de squads e de não sei o quê, a gente agora deriva o roadmap de problemas do planejamento estratégico e junta as melhores pessoas, independente da área. Então tem squad nesse momento que está com 3 desenvolvedores, uma pessoa da acadêmica, uma pessoa da RH, resolvendo um problema. E esse squad vai deixar de existir daqui 30 dias, porque aquele problema foi resolvido, e vai ter um outro problema em que essas pessoas vão se juntar com outras pessoas. Então, a gente mudou completamente a nossa forma de gestão e já tá dando bastante resultado aqui, cara. Esse modelo me lembra o modelo da Steam, né? Que eles têm um modelo parecido também, né? Se chama Holocaust, né? O nome desse modelo. Como chama? Holocracia. A holocracia. Tem até naquele o The Tea Organization, um livro bem bacana que fala sobre isso. A diferença pro do da Steam é que o cara pode sair no meio do projeto e ir para outro projeto. Aqui não. Aqui você fez o commitment com o projeto, você vai até o fim. Mas acabou o projeto, tem uma mesa de apostas, você fala, puta, eu quero trabalhar nesse projeto aqui. Não é simples gerir, tá? Eu acho que não é simples gerir. Você precisa de uma galera senior e que compre o desafio. Ao mesmo tempo que a gente olha pro modelo antigo e fala, não. É engraçado, porque faz 2, 3 meses a gente fala como que eu conseguia trabalhar com um modelo em que a gente inventava coisa para fazer porque o time estava lá para executar. É engraçado, assim, como... Então, acho que essa foi a principal mudança na empresa e é tudo que eu tenho dito. Eu falo, gente, cuidado com a questão dos 3 milhões. Esse processo não é sobre o dinheiro, é sobre a velocidade, a capacidade de entregar valor. Porque dinheiro para mim é o quê? É reflexo de valor entregue para o cliente. Então vamos esquecer o valor monetário. Cara, olha a quantidade de valor que a gente conseguiu entregar para o cliente em 2 semanas, cara. Imagina se a gente só trabalhar dessa maneira, aonde que a gente pode chegar. Óbvio que a gente vai ter coisa que vai errar, óbvio que vai ter uma vez que a gente vai jogar o projeto fora, mas se a gente fizer 3, 4 desses por ano, a gente está entregando valor pra caramba. E, by the way, vai ganhar dinheiro com isso. Muito legal, Caio. Muito legal. Cara, pra gente caminhar para o encerramento, o que você daria de conselhos para a galera que está começando a construir seus próprios negócios usando no-code, está começando a empreender agora? O que você daria de conselho para essa galera? Meu conselho, eu acho que não muda ao que eu falo para quem empreende aí, eu falo isso há mais de 10 anos. Sempre vai ter gente falando coisa mais negativa do que positiva. Quando você tem coragem de fazer, de ser diferente, quando você tem coragem de tirar uma empresa do zero, de botar o seu na reta, de botar o seu nome, de abrir um canal no YouTube com risco de ninguém assistir, sempre vai ter mais gente criticando do que elogiando e te apoiando. Porque se você for cair nesse rabbit hole que é seguro, não é seguro, é isso, não é aquilo, muda a cabeça para como vai no GPT e fala como fazer o Lovable ser seguro, ou como fazer o Rapid ser seguro, como não ter problemas de segurança, como cobrar de uma maneira correta. Então, pega essas coisas que as pessoas tanto te falam, vai no GPT e fala como que eu não caio nesse problema. Então, esse momento, eu entendo, eu vou ser muito sincero, eu entendo o desespero de muita gente que está metendo pau e falando de no-code e de toda essa vibe coding. Eu entendo o desespero de falar, meu Deus do céu, se esse negócio realmente virar, eu posso estar ferrado. Mas o meu conselho é, não deixa te afetar. Sempre vai ter aquela galera que vai jogar tudo para baixo, falar que você não vai conseguir, que não vai dar certo. E eu acho que não existe momento melhor do que agora. Não sei se vai ser assim daqui a um ano, mas nós estamos num momento em que a tecnologia é abundante e a quantidade de pessoas dispostas é pequena. Daqui a pouco vai ter muita gente disposta. Então a gente está num momento de inflexão de você consegue tirar uma empresa do zero no final de semana e tem pouca gente disposta a fazer isso. Então, quem está agora se arriscando, para mim, está num dos melhores times desde 2000. Caio, que prazer enorme te ter aqui, cara. Muito obrigado. Prazer é meu. Poxa, aprendi muito. Que isso. Pô, pena que a gente tem pouco tempo aqui, mas, cara, muito obrigado pela participação hoje. Você gostaria de deixar algum recadinho, algum jabá pra galera daqui concurso, alguma coisa pro pessoal conhecer? Cara, sim. Então, pessoal, quem quiser me seguir no LinkedIn, tô começando a, depois de tudo isso, postar um pouquinho mais lá da nossa visão. O pessoal tem me cobrado. Sempre temos vagas aqui no Grupo Q. E quem quiser trocar uma ideia também, a gente está sempre aberto, tanto eu quanto o nosso time. Somos uma empresa de educação por natureza. A educação começa se conversando e trocando. Então, pela escuta ativa. Então, estamos aí para conversar e trocar com quem quiser. Maravilha. Caio, muito obrigado pelo seu tempo, irmão. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.